Prezados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor continue em nossos corações, é o meu desejo. Nós, meus amados, na Escola Bíblica Dominical, continuaremos a estudar a Bíblia Sagrada e no último trimestre deste ano, quarto trimestre, estaremos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus. Serão 13 lições, todas elas focadas então agora na pessoa, no personagem apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo será o nosso primeiro estudo, depois falaremos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, a dramática conversão dele lá no caminho de Damasco, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem que Paulo, o apóstolo, pregava, Paulo no poder do Espírito, Paulo, o plantador de igrejas, ainda, lição 9, será Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo e sua dedicação, então, aos vocacionados. E ainda, Paulo e seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte e, finalizando, querendo Deus, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Na primeira lição, então, falaremos sobre o mundo do apóstolo Paulo, o mundo em que ele viveu, o ambiente em que ele viveu, conviveu, pregou, fundou igrejas e incentivou muitas pessoas. Evidentemente que completamente diferente do nosso tempo, e nós vamos estudar um pouco a respeito disso. Para tanto, vamos ler a Bíblia, porque a gente sempre tem que honrar as Escrituras Sagradas. Atos capítulo 9, nós lemos o seguinte, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Aqui nós vamos ver, então, neste capítulo 9, o que chamamos de conversão do apóstolo Paulo. No versículo 15, na verdade, o Senhor Deus está orientando o Ananias, que morava em Damasco, onde Paulo havia acabado de chegar, para prender, se possível, alguns crentes e levá-los para serem julgados diante das autoridades judaicas em Jerusalém, nas sinagogas de lá. Mas o seu intento, no caso de Paulo, foi frustrado porque no caminho ele teve um encontro com Jesus e a sua vida inteira se transformou. Assunto que será estudado, então, como dissemos, na lição número 3. Mas aqui, então, nesse versículo que nós temos como início, como texto áudio desta lição, disse que o Senhor encarrega o Ananias de ir orar por Paulo. E a justificativa que Deus deu, se é que precisava de alguma justificativa, Deus não precisa se justificar daquilo que faz ou manda fazer, mas ele disse, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso, não apenas isso, mas escolhido. Se eu posso ou tenho a possibilidade de escolher, é porque existem outros tantos vasos no mesmo ambiente. Concorda comigo? Então, já havia muitos crentes mesmo lá na cidade de Ananias, onde estava o Paulo agora, que era Damasco, mas o Senhor Deus escolheu Paulo, ou ainda chamado de Saulo, para a obra específica de levar o Evangelho, a palavra de Deus, a salvação, diante de muita gente, dos gentios, das nações não judaicas. Você deve saber que gentios na Bíblia Sagrada significa exatamente isso, os povos ainda não alcançados, mas que não eram judeus, as pessoas de outras nacionalidades, menos a judaica. Levar meu nome diante dos gentios, também das autoridades, dos reis e dos filhos de Israel. Apesar de ficar conhecido tradicionalmente como apóstolo das gentes ou dos gentios, Paulo também pregou para os judeus naturalmente. Aliás, quando ele chegava numa cidade, primeiramente ele ia na sinagoga pregar para onde estavam os judeus, tentar alcançar os seus irmãos na fé. Ele deixa isto claro na carta aos Romanos, que se esforçou muito para ganhar os seus irmãos para Cristo,
primeiramente. Quando eles então se recusavam ou não davam atenção, ele se voltava efetivamente para os gentios. Mas tradicionalmente, repito, ele ficou conhecido como o apóstolo das gentes ou dos gentios. Segundo a sua soberana vontade, então, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então ele salvou Paulo para usá-lo de forma toda especial diante, por exemplo, das autoridades. Paulo era um homem sábio, preparado, formado a nível intelectual, a nível acadêmico mesmo, então tinha condições de entrar e sair de qualquer ambiente, levando a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo na unção e no poder do Espírito Santo. É verdade, é evidente que Deus, por sua unção, pode usar qualquer um crente, qualquer que seja a sua formação intelectual, mas nada melhor do que usar alguém que realmente tem uma formação ainda mais acurada para entrar nestes ambientes políticos, por exemplo, que foi o caso perante autoridades. Aqui diz reis. Naqueles tempos antigos havia realmente muitas cidades, estados onde havia reis locais. Muito bem, então Deus está usando ou vai usar este vaso, como diz aqui, o próprio Jesus diz isto para o Ananias, ele é um vaso escolhido, específico, para um trabalho também específico. Temos que nos lembrar, então, que aqui está, amados, a designação de Deus para o trabalho, para a função, não propriamente para a salvação neste versículo, porque ele já foi salvo, já encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, se arrependeu, se humilhou e perguntou o que tinha que fazer. Então agora está devidamente preparado. Neste exato momento do texto aqui, ele se encontra em alguma casa lá num bairro, numa cidade, cujo nome da rua era Rua Direita. E o Senhor Jesus mandou o Ananias ir até lá porque ele estava orando. Então Saulo, que saiu de Jerusalém em uma viagem de mais de 213 quilômetros até Damasco, chegando próximo a Damasco, teve aquele encontro glorioso com Cristo. Saiu respingando realmente fúria, respirando, melhor dizendo, né? Fúria contra os cristãos de então, que ele chamava de hereges ou outros termos mais pejorativos, para tentar trazê-los a Jerusalém, como dissemos, para serem julgados. Mas agora ele está convertido, está orando a Deus naturalmente, já sem comer, está cego inclusive. O Ananias vai até ele para ser usado por Deus, para recuperar a sua vista e redirecioná-lo na questão missionária. E aí no capítulo 26 e também no capítulo 22 de Atos, você encontra ele, Paulo, dando testemunho da sua conversão perante as autoridades. Capítulo 26, por exemplo, de Atos, ele está perante o rei Agripa. Lá no verso 1 diz: depois Agripa disse a Paulo, permite-se que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender-me. E aí ele prosseguiu, mormente sabendo que eu que tens conhecimento de todos os costumes e as questões judaicas. Ou seja, ele está elogiando Agripa, que conhece de judaísmo, conhece todos os cerimoniais e todos os rituais judaicos e as coisas que envolvem a religião judaica. Verso 4, a minha vida, pois desde a mocidade, na qual seja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Ou seja, minha vida tem sido um livro aberto em Jerusalém, todo mundo sabe. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, diz ele lá. Verso 6, e agora pela esperança e promessa de Deus, fui feito prisioneiro, estou aqui sendo julgado, etc. A qual os nossos 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, estou sendo acusado. Ele tinha sido preso, então estava perante o rei Agripa e vai lembrar, neste capítulo 26, da sua experiência, por exemplo, lá no versículo 24, onde ele cita a experiência do caminho de Damasco, quando teve um encontro com Jesus. Verso 14 diz assim: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar
contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te aparecerei por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto quanto daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Deus, o Senhor Jesus diretamente está comissionando o seu vaso escolhido, como ele disse para Ananias, para uma grande obra que ele tem pela frente e vai sofrer. Aleluia. Que ele iria sofrer, isto Deus não falou diretamente para o Paulo, mas falou para o Ananias. Muito bem, amados, sobre a vida de Paulo, nesse trimestre nós falaremos muitas coisas, mas na verdade não se sabe exatamente que ano ele nasceu, qual era a sua idade, se ele era casado ou não. Então existem só conjecturas a respeito destes itens, tá bom? Mas é importante lembrar que a Bíblia fala da cidade de onde ele era de Tarso, lá na Cilícia, de uma família judaica. Seu pai possivelmente era um fariseu, educou ele para ser um futuro fariseu e realmente gastou com isso, pagou os seus estudos na capital, Jerusalém, e não era qualquer pessoa que podia fazer isto. Consequentemente, a família de Paulo era de uma posição social boa ou economicamente bem estabilizado, porque manter e bancar os estudos de um jovem na capital, em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, nas melhores escolas daquele tempo, não era realmente para qualquer pessoa. Tinham recursos. O fato é que ele vai testemunhar, tanto em Efésios capítulo 3, quanto também lá em Gálatas, quando testemunha a respeito de si mesmo, ele vai dizer: fui fariseu, vivi fariseu, melhor, sou hebreu de hebreu, vivi fariseu, e assim por diante, evidentemente testemunhando que a sua ascendência era inteiramente judaica e que ele foi não só judaico, mas judeu, mas da seita mais rígida que havia, que era os fariseus, a dos fariseus. Capítulo 1, versículo 14, por exemplo, de Gálatas, que nós citamos, diz assim: está escrito: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Amém. Ele foi fariseu, vivi fariseu, diz ele. E o que era o fariseu? O fariseu era uma das seitas mais rígidas do judaísmo. Havia também os saduceus, que do outro lado eram mais materialistas, não acreditavam em milagres, coisas sobrenaturais, anjos e etc. Mas os fariseus acreditavam em tudo isto, e Paulo fazia parte desta seita. E foi zeloso, evidentemente, como ele mesmo testifica nos seus testemunhos. Glória a Deus. Então, amados, não sabemos quando ele nasceu. Algumas fontes sugerem ano 1 depois de Cristo, outras fontes sugerem ano 5 depois de Cristo, alguém já sugeriu 10 antes de Cristo. O fato é que a primeira menção a ele está em Atos 7:58 e o chama de jovem. Jovem. E no sentido genérico, o termo jovem nas Escrituras pode designar alguém que tem entre 30 a 40 anos, mais ou menos. Então, quando ele começou a sua trajetória de perseguidor da igreja, ele já contava com mais ou menos uns 30 anos de idade, que é o caso aqui de Atos 7:58, quando da execução de Estevão. Estava sendo apedrejado, e as testemunhas que executaram ou que atiraram as primeiras pedras contra o Estevão depuseram as suas roupas, aquelas roupas longas, para poder realmente atirar as pedras contra o mártir, o Estevão. Depositaram essas roupas aos pés de Paulo, que estava como que representando provavelmente o Sinédrio ali, que era o tribunal judaico de execuções ou de julgamentos e condenações. Ele estava como testemunha fiel ali, então, acompanhando o desenrolar das coisas, porque esses apedrejamentos eram feitos fora da cidade, fora dos limites, evidentemente, da cidade. Lá estava ele, então, repito, respondendo ou representando o Senado de então, vamos dizer assim, amados. E as roupas dos mártires, dos testemunhas que atiraram contra
eles foram depositados aos pés dele, chamado então de jovem. É uma indicação de idade e não se diz mais nada. Tudo que se lê, o que se ouve nas muitas fontes, são apenas conjecturas por aproximações, etc. Então a cronologia realmente na vida de Paulo é muito complexa, é muito difícil de saber. O fato é que ele era, aqui diz, jovem, portanto, mais ou menos próximo da idade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro estudo, a gente fala um pouco sobre o mundo de Paulo no Império Romano, mundo em que ele viveu. O assunto, então, desse trimestre começa exatamente falando um pouco deste mundo, entendendo a origem dele. Como já dissemos, não temos muitas informações, quem é o nome da sua mãe, como ela era, etc. Apenas referências esporádicas ou indiretas sobre o pai, mas a mãe dele não se diz nada. O fato é que ele era realmente de Tarso, diz a Bíblia Sagrada. Tá? A geografia do mundo de Paulo, o mundo gentílico de então, sob o domínio do Império Romano, é o que vemos lá entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, mais ou menos. O imperador de então era o Tibério. A dimensão geográfica era imensa. Segundo informações, a malha viária de então chegava a 300 mil quilômetros. As famosas estradas de Roma, facilitando então as muitas viagens, os transportes e a comunicação que havia então naquele império. As estradas do império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância então, tanto para as pessoas divulgarem seus produtos, venderem, comerciarem, ou também para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação de igrejas, que foi a obra principal do apóstolo Paulo nas suas famosas viagens missionárias, que nós falaremos mais durante os próximos vídeos ou as próximas aulas, tá bom? Paulo chamado para ser apóstolo dos gentios. Então, no texto que nós lemos aqui, Deus disse para Ananias: vai, ele é um vaso escolhido e vai levar o meu nome perante as nações, as gentes, os gentios, também perante os reis e perante os judeus. Amém. Agora, o mundo cultural, porque quando falamos de mundo, estamos falando do ambiente em que as pessoas vivem. Mundo tem a ver, a cultura, melhor dizendo, tem a ver com a língua, com os costumes do povo. Como era o mundo que o Paulo viveu? É evidente também que não temos lá muitas informações, a não ser os dados históricos e geográficos, apenas aqueles que nos foram preservados. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas, portanto, o idioma de uma nação, de um tempo, é parte integrante, essencial, aliás, da cultura desse povo. Então, pense num Paulo que falava pelo menos 3 idiomas, o aramaico, o grego e provavelmente o hebraico antigo também. Aí foi o mundo que ele viveu. O mundo cultural, então. O Império Romano respeitava as diversidades religiosas dos reinos ou das cidades que conquistava. Tanto é verdade, eles predominavam, evidentemente, mas toleraram, por exemplo, os gregos, a cultura grega, tanto que nós temos a expressão hoje cultura ou mundo greco-romano, uma união de todas estas culturas locais. No Novo Testamento, nós temos então as pessoas falando tanto o grego popular, o koiné, quanto também o aramaico, que era uma língua mais judaica de então, derivado do antigo hebraico, uma versão que trouxeram inclusive do cativeiro, e assim Paulo provavelmente, como dissemos, usava também esses 3 idiomas, tanto o grego quanto o aramaico e provavelmente o hebraico, e quem sabe o latim também. A influência da filosofia grega, não só na vida da igreja de então, mas também nos ensinos de Paulo. Quer queira ou quer não, essa filosofia grega acabou influenciando em vários aspectos também. Nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. Isso quer dizer, havia muitos deuses que eles adoravam. A influência filosófica, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos. Então Paulo teve, não só Paulo, mas os demais apóstolos também, muita luta, muita prova, embates para livrar-se do gnosticismo, que acreditava simplesmente na sabedoria humana, desprezando o poder de Deus.
Amados, e para encerrar, o mundo religioso. Paulo se identifica como judeu, fariseu. Lá em Atos 22, por exemplo, em versículo 3, nós lemos assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Aleluia. E aí vai dizer quanto ao caminho, ou seja, quanto ao cristianismo, eu fui perseguidor, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. E assim ele vai testificando aqui perante as autoridades com quem ele está agora tendo contato, ou seja, nesse momento de sua prisão. Amado, Paulo foi criado dentro então da fé judaica. Esse é o mundo religioso em que ele viveu efetivamente e aprendeu a Torá, a lei, aos pés de um melhor professor que havia na época. O mundo, palco de mensagem de Paulo para o povo gentílico. O mundo missionário de Paulo consistia então das nações. Seu púlpito era ao ar livre, era à beira de rio, era nas sinagogas também e até mesmo no Areópago. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, como vimos, porque o Senhor Deus disse, ele vai levar o meu nome perante reis também. Ele pregou em Atenas para os filósofos, conforme está escrito lá em Atos capítulo 17, no Areópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo preparou para o Paulo levar a mensagem. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo quer também levar cada um de nós a pregar o Evangelho de Cristo. Que possamos ter em Paulo, durante todo o estudo deste trimestre, uma inspiração ainda mais forte e que o Espírito Santo use essas lições que teremos para nos incentivar, enquanto igreja, a continuarmos levando a palavra de Deus a quem quer que seja, em qualquer nível cultural, porque Deus tem sim ainda os seus vasos escolhidos, como teve Paulo também, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém.